Gente, hoje a casa caiu. Hoje foi o pior dia para o governo Bolsonaro no Congresso em todos esses 10 meses de governo. A CPI das fake news passou como um trator pelo governo. Todos os requerimentos contra o governo foram aprovados. Aprovaram a convocação de vários nomes essenciais para o modelo de fake news que o governo instaurou desde antes da eleição, que continua fazendo até agora. Então, as milícias virtuais do Bolsonaro, todos os responsáveis, ou que são ditos como responsáveis por essas milícias, foram convocados e os governistas ainda fizeram uma lambança. Uma deputada do PSL colocou requerimentos para convocar representantes de canais e sites de esquerda, como o Brasil 247, Diário do Centro do Mundo, Revista Fórum, Carta Maior e alguns outros. E ela achou que isso ia intimidar a oposição. E a oposição disse, vamos trazer esse pessoal aqui também para falar, para bater no governo. Então, além dos governistas envolvidos nas fake news que foram convocados, também vai vir gente de esquerda para a CPI das fake news para ajudar a terminar de pregar o caixão do governo. Eu já vou falar disso, mas antes, se você é contra esse governo que está roubando a gente dia após dia, se inscreve no canal e curte o vídeo. Já somos quase 100 mil pessoas aqui no canal, então a gente precisa crescer para levar a verdade para mais gente. Então se inscreve no canal se não for inscrito e não esquece de curtir o vídeo e deixar seu comentário. Agora vamos falar de como foi a reunião da CPI das fake news hoje. Primeiramente, eles aprovaram a convocação de várias pessoas, entre eles Paulo Marinho. Para quem não sabe, Paulo Marinho ele é o suplente do Flávio Bolsonaro e ele era na casa dele que tinha o escritório de campanha do Bolsonaro antes da eleição. E o Paulo Marinho admitiu, tem um vídeo aqui nesse canal, ele admitiu numa entrevista para a Globo que eles espalhavam fake news para os mais de 10 mil grupos de WhatsApp que o Bolsonaro tinha antes da eleição. Ele ainda tem esses grupos, mas ele admitiu, antes da eleição a gente espalhava assim fake news, tudo que era bom eleitoralmente, eles não queriam saber se era verdade ou mentira, simplesmente distribuíam nesses grupos. E ele admitiu, foi convocado o Alan dos Santos, que é o dono do site Terça Livre, um dos sites mais visitados pelos bolsonaristas. É o site que inventou que o Glenn Greenwald tinha sido internado com overdose, por exemplo, fake news. Foi convocado. Outros responsáveis por sites de fake news bolsonaristas, todos convocados. Foi convocado Felipe Martins, que é o assessor especial do Bolsonaro. Para vocês terem ideia, quando saiu só o requerimento para a convocação do Felipe Martins, o Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, ficou desesperado no Twitter. Eles começaram a fazer um escarcéu, um escândalo, dizendo que ele não poderia ser convocado, que essa CPI das fake news é uma CPI da censura, que essa CPI vai acabar com o governo. Quem disse isso não foi o Thiago, foi o Eduardo Bolsonaro, que essa CPI é para acabar com o governo. Quando o Felipe Martins, quando saiu só o requerimento, mas hoje aprovaram a convocação dele. A CPI passou como um trator. Aí, quando você acha que coisa assim é pouco, aprovaram também convite a Joyce Hasselmann, que está disparando contra o governo. Aprovaram o convite para o general Santos Cruz, lembra que no começo do governo ele foi demitido e que ele foi fritado pelos filhos do Bolsonaro porque ele brigou com o Carlos? Ele vai ser convidado. Veja bem, há uma diferença entre convocado e convidado. A Joyce Hasselmann, o general Santos Cruz, eles vão se eles quiserem. São convidados. E eles podem ir e não responder perguntas, porque eles são convidados. Se eles quiserem ficar calados, eles ficam. Se alguma pergunta eles não gostarem, eles não precisam falar. Mas os grandes administradores da milícia virtual dos Bolsonaro, que a gente não sabe quem são, mas imagina quem são, eles foram convocados. Se eles não forem, é condução coercitiva, a Polícia Federal vai lá e os busca para ir depor. E se eles mentirem, é prisão. O presidente da fake news tem autoridade, da CPI da fake news, tem autoridade para dar voz de prisão a eles na mesma hora, se for identificado que eles mentiram. E o presidente da CPI das fake news, o senador Ângelo Coronel, ele já disse, ele vai dar a voz de prisão sim para quem mentir. E antes a CPI das fake news vai buscar as provas de tudo o que está acontecendo. Essa convocação deles foi feita agora, mas eles não vão depor agora. Vai demorar um tempo para eles deporem. Então calma, gente. Calma. Tudo está andando. A CPI das fake news, eu falei, quando começou a CPI, faz 1 mês e meio, 2 meses, eu falei, tá começando a CPI que vai derrubar o governo. E tudo que eu falei que a CPI ia fazer, está acontecendo. Eles convocaram todo mundo, o presidente da CPI continua dizendo que quem mentir vai ser preso e a casa está caindo. O desespero dos deputados
bolsonaristas, eram poucos lá, 2 ou 3, era evidente, eles estavam assim, começaram a gritar, começaram a tentar separar alguns requerimentos para serem votados em separado. Eles perderam até nos requerimentos que eles fizeram. Por exemplo, a Carla Di Toni, uma deputada do PSL, ela fez vários requerimentos, uns 100 requerimentos. Ela queria que convocar a ex-presidenta Dilma, o Marcelo Odebrecht, o ministro Antônio Palocci, o rapaz que tem aquele perfil da Dilma Bolada, e ela colocou vários sites de esquerda, colocou Brasil 247, Diário do Centro do Mundo, vários sites de esquerda para que fossem convocados os representantes desses sites, convocados, veja bem, eles têm que ir lá. Só que alguns requerimentos a oposição simplesmente deixou fora e votou os outros todos em bloco. Então, os requerimentos de gente que eles sabem, porque eles têm canal no YouTube, só procurar Brasil 247, Diário do Centro do Mundo, eles têm canal no YouTube, a revista Fórum, eles sabem que esse pessoal, eles sabem falar, que eles são pessoas inteligentes, que eles vão lá e eles vão bater no governo. Eles vão se convocar, eles foram convocados, está aprovada a convocação deles. Eles vão lá e eles vão acabar com o governo lá em rede nacional. Então, é uma grande audiência para eles, é até bom para eles, eu até adoraria eu ser convocado também. Então, Carla Di Toni, não esquece de mim não, que eu vou lá e eu vou acabar com você. Então, essas convocações foram todas aprovadas, mas as convocações de Dilma Rousseff, Antônio Palocci, Marcelo Odebrecht não foram nem votadas, porque a oposição pensou, o que tem a ver a Dilma Rousseff com a CPI das fake news? O que tem a ver Marcelo Odebrecht com a CPI das fake news? A deputada do PSL quer tumultuar. Então, tira esses e convoca só aqueles que a gente sabe que eles vão lá para bater no governo e bater bem, porque não existe nada contra esses sites de esquerda, não existe nenhuma denúncia de fake news ou de nada contra eles. Eu acompanho esses sites faz muitos anos, são sites sérios, de jornalistas sérios. Então eles vão lá realmente para bater no governo, para terminar de pregar o último prego do caixão do governo quando já tiver a CPI mais adiantada. Talvez eles falem antes, talvez falem depois, mas a CPI vai passar como um trator. E eu falei, o Bolsonaro tem minoria nessa CPI. Para piorar a minoria dele, é uma CPI mista, uma CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Ou seja, tem deputados e senadores. Só que com essa briga no PSL, os senadores do PSL, o líder do PSL é o Major Olímpio. E o Major Olímpio, ele é a favor da CPI. E ele ajudou a aprovar os requerimentos contra o governo. Então, além do fogo inimigo, porque o Bolsonaro já era minoria nessa CPI, ainda tem o fogo amigo dos ex-aliados dele, ajudando a convocar. Agora, o Alan dos Santos vai ter um problema, porque o site dele, Terça Livre, tem várias denúncias de fake news, mas várias, não é uma ou duas não, são mais de 100 denúncias de fake news. É só ir nessas agências de checagem, colocar lá o site dele, você vai ver que são várias. E como é que ele vai chegar lá e não mentir? E tem uma coisa, ele foi convocado, ele não pode ficar quieto, ele vai ter que falar. Tem também um depoimento, uma convocação que não foi apreciada por questões técnicas por enquanto, que é a do senhor Carlos Bolsonaro. A CPI quer esperar algumas semanas para aprovar a convocação do Carlos Bolsonaro. Por quê? Porque quando for aprovada a convocação do Carlos Bolsonaro, vai ser um escândalo. A direita vai espernear muito, mas muito mesmo. Então, eles aprovaram todo mundo já está convocado, vão receber notificações de que vão ter que ir lá em algum dia, e o Carlos Bolsonaro fica em banho-maria. Então, enquanto o Bolsonaro ele fugiu para o Japão, fugiu lá para a Ásia, aqui no Brasil a coisa está feia para ele. Não, está muito, muito feia, porque além da CPI das fake news, o Bolsonaro ele não consegue aprovar nada no Congresso. Então, ele não consegue ser um presidente que diz, tem uma CPI contra mim, mas eu estou mostrando o trabalho aqui, ali e acolá. Não. A única coisa que ele fez foi a reforma da Previdência, que é uma reforma extremamente impopular, porque quem é trabalhador sabe que a reforma é péssima para o povo. O pessoal não vai se aposentar. Quem tem um trabalho hoje sabe que não vai se aposentar. Foi aprovada a reforma da Previdência e os brasileiros vai acontecer igual no Chile. A gente está vendo o que está acontecendo no Chile. Protesto atrás de protesto. Por quê? Porque 82% dos aposentados do Chile, veja bem, 8 em cada 10 aposentados do Chile ganha menos de um salário mínimo. E o salário mínimo no Chile é baixíssimo. É pior do que no Brasil. Então imagina você ter 80% dos aposentados, das pessoas idosas, que é quem mais precisa, quem precisa de remédio, quem precisa de mais cuidados, quem já trabalhou a vida inteira, quem não tem condição e
físico para continuar trabalhando, ganhando menos de um salário mínimo. É péssimo. Aí é claro que vai dar mais pobreza e mais convulsão social. A reforma foi aprovada. Os bolsonaristas, aquele gado bolsonarista, eles estão felizes? Eles acham que é bom? Eles acham que vai ter mais investimentos? É só ver o que falou o presidente do Itaú ontem, quando a reforma foi aprovada. Ele falou: essa reforma vai trazer mais investimentos, vai trazer possibilidade maior de lucros nos investimentos e gerar mais empregos. Veja bem, quando ele diz investimento, ele não quer dizer que empresas estrangeiras vão investir no Brasil para gerar emprego. Não, ele quer dizer que os investimentos dele, do presidente do Itaú, que é bilionário, um cara que ganhou 7 bilhões em 3 meses, os investimentos dele vão dar lucro. Quando ele diz que vai dar mais lucro, quer dizer que os investimentos dele, que já estão dando lucro, vão lucrar mais ainda. Então esses bilionários vão ficar mais ricos. E vai gerar emprego? Não vai gerar emprego nenhum. Até porque é uma questão simples de matemática. Uma pessoa que se aposentaria com 62 anos e agora vai se aposentar com 65, vai ter que trabalhar 3 anos a mais. Nesses 3 anos que essa pessoa já estaria aposentada, ela vai estar roubando emprego de algum jovem que entraria no mercado de trabalho. Mas não, essa pessoa vai se aposentar mais tarde e vai continuar no emprego. É uma vaga de emprego a menos, é um aposentado a menos que estaria lá e vai se aposentar ainda com um salário menor, com uma aposentadoria menor do que receberia. Ou seja, é menos dinheiro rodando no mercado, é menos dinheiro para o comércio, para todo mundo, menos dinheiro circulando. O que acontece? Os salários diminuem. Se os salários diminuem, há mais desemprego, porque é ainda menos dinheiro. Então, vai como uma bola de neve, só aumentando a pobreza do país. É isso que a reforma da Previdência vai fazer. Só que esses bolsominions, esse gado aí, eles vão demorar alguns anos para entender isso. Igual no Chile. Quando foi aprovada a reforma da Previdência no Chile, muitos anos atrás, com certeza tinha uns 10, 15% da população que achou bom. E agora eles estão vendo o que é a reforma da Previdência. O Chile é o país onde mais idosos se suicidam no mundo inteiro. Então, a coisa tá feia lá. Essa é a única coisa que o Bolsonaro pode dizer que fez no governo, porque ele não aprovou nada, porque ele é um presidente decorativo. Ele perde tudo. Tudo que ele tenta aprovar no Congresso, o Congresso barra. Por falar em barrar, eu falei ontem no vídeo dos decretos 10.046 e 10.047, que criam um estado de vigilância no país. Compartilhem para que a oposição barre esse decreto também, porque é gravíssimo. E vamos continuar espalhando o que a CPI da Fake News está fazendo, porque é bom, porque essa CPI pode sim cancelar a eleição e derrubar a chapa Bolsonaro-Mourão ou chegar no impeachment. E eu já falei várias vezes, essa CPI é orquestrada pelo senhor Rodrigo Maia. Rodrigo Maia não brinca em serviço, ele fica ali quietinho, ele tá ali nos bastidores, ele já chamou gente do PSL para o lado dele, ele chamou o PSDB para o lado dele, chamou o DEM, veja bem, o DEM tem 3 ministros, e ele chamou para o lado dele, e ele também é do DEM. Ele chamou todo mundo para o lado dele contra o Bolsonaro. Essa CPI vai passar como um trator pelo governo, porque o Rodrigo Maia quer ser presidente. E eu não sei se ele quer ser presidente junto com o Dória, ou se em algum momento ele e o Dória vão brigar, se ele está com o Moro do lado dele, se ele não está, porque ele não assina a CPI da Vaza Jato. Eu não sei, isso a gente não sabe, são planos deles. Mas o plano principal dessa turma é derrubar o Bolsonaro. E o Bolsonaro não se segura. Rodrigo Maia quer ser presidente e ele não vai poupar ninguém. Gostou do vídeo? Curte, compartilha e se inscreve no canal. Falou!